Queridos, esse mês é um mês que se destaca de um modo especial por causa da celebração da Páscoa. Cristãos não celebram a Páscoa, pelo menos não naquele sentido tradicional judaico original. Nós, como cristãos, não temos um rito de Páscoa, não observamos o cerimonial da Páscoa. Um judeu mesmo hoje, nos dias de hoje, um judeu praticante, ele vai tirar nos próximos dias um momento especial para ele e sua família, para celebrar. E há todo um rito que é observado, alguns elementos que são especiais, que são considerados importantes e que estão presentes com alguma evolução, com algum arranjo que historicamente vem sendo feito, mas estão presentes desde aquele dia quando Deus visitou o Egito com um juízo da 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, e a partir daquele momento foi estabelecida como um memorial, como uma celebração, uma festa em memória, que foi chamada então a Páscoa. Nesse sentido, nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos essa data porque na semana da Páscoa, no período da Páscoa, foi que Jesus Cristo foi traído, preso, julgado, condenado, sentenciado, crucificado, sepultado, e no domingo ele ressuscitou. Vamos dizer de novo? Vamos dizer de novo? Vamos ensaiar isso. E no domingo ele ressuscitou. Isso. Por conta dessa experiência, dessa semana que aí então os cristãos passaram a chamar como uma Semana Santa, ou a Semana da Paixão de Cristo, pela sua coincidência com a celebração religiosa da Páscoa judaica, a gente fala assim, vamos celebrar a Páscoa. A gente fala, vamos ter um culto de Páscoa. Mas eu quero, com essa minha introdução, já responder essa pergunta. Como cristãos, não celebramos a Páscoa, celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Mas é, sem dúvida, um evento importante, um momento importante. Nós temos 2 datas que são muito preciosas no nosso calendário, no calendário, e que está inserido não só no calendário religioso cristão das igrejas cristãs, mas virou um elemento da nossa cultura, de um modo geral, porque o cristianismo também está no berço cultural da civilização ocidental, não é? Então, nós temos a celebração em dezembro do Natal e a celebração da Páscoa, né, ou da Semana chamada Santa. São 2 celebrações preciosas, mas a gente percebe que a celebração do Natal tem um encanto que é próprio. A cidade fica enfeitada, luz para tudo quanto é lugar. Não é? E não sei você, acho que sim, acho que todos, de um modo geral, há um certo encantamento com o Natal. Às vezes a gente fica até com um sentimento assim de nostalgia de alguma coisa, saudade de alguém. A gente faz referência muito à importância de nos reunirmos como família na época do Natal. E é claro, o Natal é especial por causa de Jesus, o Natal é especial, obrigado, Kika, também por causa do ponto de vista apenas da descrição literária, né, da beleza que existe numa história de um menino, de um bebê que nasce, perseguido por um rei Herodes, cruel, perverso, mas escapa. E aí tem os magos que vêm do Oriente, tem estrela que brilha no céu, tem a glória dos anjos, de milhares de anjos que iluminam a noite dos pastores no campo. E aí o menino que vai nascer com José e Maria, não tem lugar para eles vão ficar acolhidos lá na estrebaria, na estalagem, enfim, ele nasce num coxo, né? Numa manjedoura, enfim, a gente faz os nossos presépios, enfeita, trocamos cartões de Natal, coincide com o final de ano para a gente, né, do nosso calendário civil, início do ano novo. Então, toda essa atmosfera dá uma beleza própria ao Natal. É uma história encantadora, tocante. Claro, a gente celebra do ponto de vista da nossa compreensão cristã com esse olhar de que é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores que está nascendo. Aquele que fez Jerusalém e Herodes tremerem quando receberam a notícia de que ele estava para nascer. Então, é uma história especial. A outra história é da Páscoa. Ela já é mais dramática. Tem sangue escorrendo. Tem conspiração também, tem perseguição, mas tem traição. Tem um amigo que precisa de amigos para orar com ele, fica sozinho, que a turma dorme, não é? Abandona, corre. Tem um amigo achegado que nega ele 3 vezes. É difícil, tem a cruz, o drama da cruz. Quantos de vocês viram A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Quantos viram?
Talvez devesse perguntar quantos não viram. Não é? Tem alguém que não viu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Ok. É duro assistir esse filme, né? Eu recomendo, se você tem disposição, né, para ver, né, o que talvez seja a descrição mais próxima da realidade do que tenha sido. Mais próximo. Não sei se foi tudo aquilo, ou melhor dizendo, talvez eu devesse dizer, não sei se foi só aquilo. Acho que seria melhor. A crucificação era um ato tão cruel, uma execução, a pena capital tão cruel, que o Império Romano, que executava a crucificação, não crucificava os seus cidadãos romanos. Então, se eu fosse um cidadão romano naquela época e fosse flagrado em um crime capital, eu era sentenciado a perder a cabeça, mas não morrer crucificado. Porque é uma morte terrível, cruel. Por isso que as autoridades religiosas, conspirando contra Jesus, não levam para a praça pública e fazem como fizeram com Estevão, apedrejando Estevão. Eles, de alguma forma, estão conspirando para que Pilatos possa determinar a crucificação de Jesus, porque só Pilatos, só Roma podia fazer isto. E eles queriam aniquilar completamente a possibilidade de que Jesus pudesse ser reconhecido sequer como um mártir, né? Sequer como um grande herói, um grande líder, porque um homem que morre na cruz é um homem amaldiçoado. Deus o abandonou, é gente da pior espécie na perspectiva teológica da morte da cruz. Então, eles pensaram, certamente, se o Nazareno morre na cruz, ninguém vai dar crédito mais a ele, será impossível, sequer, inclusive, olharam como um mártir, um herói póstumo, de homenagem póstuma. Que engano, né? Que inversão da história. Então, a Páscoa é uma história muito dramática. Agora, eu não sei você, mas eu tenho a impressão que a movimentação, até comercial, né, por conta do movimento comercial do Natal é muito maior do que a da Páscoa. Porém, ou da Paixão de Cristo. Porém, que nós não tenhamos dúvida, o Natal só é o que é por causa da cruz. O Natal só é o que é. O menino da manjedoura só tem o status que tem, para nós como cristãos, por causa do que aconteceu na cruz do Calvário. Há muitos livros escritos, mas um deles bem denso, extenso, que analisa histórica e até histórica, teologicamente, enfim, essa presença da cruz na história da igreja, na vida cristã, é um livro do autor chamado John Stott, já falecido, um inglês, enfim, anglicano, e ele escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. Esse é o título do livro dele, A Cruz de Cristo. Livro grossinho assim. E ele elabora por que a cruz se tornou o símbolo da fé cristã. Por que a cruz? Por que não a manjedoura vazia? A manjedoura, por que não o túmulo vazio? Por que não o peixe, que foi durante algum tempo também um elemento simbólico, retratado do cristianismo? Porque a cruz é o centro da vida de Jesus, está no centro do Evangelho e está no centro das Sagradas Escrituras. E os apóstolos entenderam isso. O apóstolo Paulo, me peça aqui o passador que eu deixei. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, obrigado. Preste atenção, ele diz: livre-se de todo do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. Paulo entendeu que a Páscoa era essa representação do que estava por vir, Jesus Cristo e a sua morte na cruz. Que o Cordeiro da Páscoa, a gente vai falar sobre isso, vamos ler o texto daqui a pouquinho, apontava na direção de Jesus. O autor do livro de Hebreus diz isso. O autor do livro de Hebreus diz que o Velho Testamento e o ritual do Velho Testamento e todos os elementos do adorno religioso de Israel eram como que uma projeção da sombra de uma realidade que estava por vir. Então, a Páscoa era a sombra de uma realidade que estava por vir, como a sombra do seu corpo num dia de sol que se projeta sobre o chão. É a sua sombra, é a projeção da sua realidade. A luz reflete sobre a sua realidade, sobre o seu corpo, e reflete uma sombra. E então, a compreensão do autor de Hebreus é que é isso. A realidade projetou uma sombra lá na história de Israel. A Páscoa é uma sombra daquela semana que Jesus viveu e da sua morte e crucificação, então, na cruz do Calvário. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz isso.
eu não quero conversar outra coisa com vocês, a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. Por que ele não disse apenas, eu quero conversar com vocês sobre Jesus Cristo? Porque o entendimento do apóstolo Paulo é que Jesus Cristo é quem é, e foi quem foi, e faz o que faz, por causa do que aconteceu na cruz do Calvário. Nós queremos, então, aproveitar esse mês e pensar melhor sobre o significado da cruz, sobre o significado da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Vamos ter como ponto de partida a Páscoa. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 12. Mas o que nós queremos é ter uma compreensão mais ampla, promover uma sensibilidade nossa, do nosso coração, né, do significado da vida de Jesus na cruz do Calvário, da sua morte e da sua vida, então, entregue na cruz do Calvário. Vamos ver assim. Isso, João capítulo 1, verso 29, registra essa palavra de João Batista. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais à frente, o apóstolo Pedro escreveu, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de quê? Como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Jesus Cristo nasceu, celebramos o Natal, mas o menino que nasceu para a cruz, antes da fundação do mundo. A cruz não é um acidente. A cruz não foi uma coisa que aconteceu porque Jesus Cristo não teve habilidade relacional para lidar com as demandas e das cobranças dos seus tempos, dos seus dias com os fariseus. Ele não foi apenas à cruz porque foi traído, ele não foi apenas à cruz por causa de uma conspiração judaica, ele não foi apenas à cruz porque Pilatos resolveu lavar as mãos, ele foi à cruz porque antes da fundação do mundo, de algum modo, a presciência de Deus em ação proporcionou, promoveu, pensou na nossa salvação. Isso é difícil de compreender, mas talvez ajude você a perceber melhor o que isso significa quando a gente pensa na experiência da gravidez. Tive a oportunidade de visitar hoje pela parte da tarde, logo após o culto da manhã, a jovem Maísa, eu peço as suas orações por ela, uma pessoa amiga da Letícia Caniac, ela fez contato, ela está hospitalizada, grávida de 2 meninas, mas está bem da sua saúde, está no estado de saúde delicado, ela pediu orações da igreja, a Letícia ofereceu a visita pastoral e eu fui lá, estive com ela. Há uma expectativa, neném está para chegar, a gente conversou um pouquinho sobre isso, claro, a apreensão agora por causa de algumas complicações da saúde dela, mas há tantos sonhos, as crianças não nasceram, 2 meninas, nem nasceram ainda, mas há tanta expectativa, há tanto sonho, elas já estão envolvidas com tanto amor. Desde a eternidade, de algum modo, que eu não sei explicar, a não ser através de um exemplo como esse. Deus olhou para você e o amou. Planejou a sua vida. Sonhou com a gente. Há algo extraordinário na relação de Deus com o ser humano. Por isso a Bíblia escolhe e descreve de fato, conforme nos ensina o livro de Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos e filhas amados do Senhor, Ele nos ama. E então, Pedro, Paulo, João, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo planejou a nossa salvação, planejou o Cordeiro, planejou a cruz muito antes de tudo acontecer. Não foi um acidente, foi um plano intencional de Deus, uma ação de Deus para nos salvar, nos resgatar, nos libertar, nos dar a possibilidade de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida de qualidade, de uma vida satisfeita de modo absoluto e pleno. A vida de todos nós pode ser, em alguma medida, definida como a busca de uma vida feliz. O que nos motiva? A felicidade. Talvez a felicidade esteja em uma coisa, em um casamento, em um concurso, numa viagem, em um diploma, em uma coisa que queremos adquirir. Projetamos e elaboramos uma estratégia de felicidade baseada em muitas coisas. Falamos sobre isso algumas semanas atrás, mas nós desejamos isso. Deixa eu dizer, Deus também quer. Deus também anseia isso, a sua felicidade, a sua satisfação.
E ele planejou isso. De algum modo, a semana chamada Santa, a morte de Jesus tem a ver comigo, com você e com a nossa felicidade. Mas para que a gente possa compreender melhor isso, nós vamos fazer esse exercício, dar uma lida no que aconteceu na primeira Páscoa, no livro de Êxodo, capítulo 12. Abra a sua Bíblia, então, lá nesse momento. Nós queremos entender o que a Páscoa nos ensina sobre a mensagem da cruz. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. O livro de Êxodo é fácil achar, não é, gente? É logo depois do livro de Gênesis. Então, você abre o primeiro livro da Bíblia e vai passando, você vai encontrar o livro de Êxodo. Quem sabe o significado dessa palavra, Êxodo? Oi? Saída, tem certeza? É isso mesmo? Vocês estão dizendo, então eu acredito. Vamos lá, capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim sobre a instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e por ser cordeiro ou cabrito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo. Amém. A Páscoa é instituída como a 10ª praga, que é lançada como um juízo sobre a nação egípcia. Relembrando, então, um pouco da história, para a gente compreender esse momento, José vai para o Egito, ele é vendido como escravo por seus irmãos. Ele é filho de Jacó, lembra? Abraão, Isaque, Jacó. E aí, depois, por causa de uma grande fome, acaba todo mundo indo para o Egito. E eles são tratados muito bem lá, porque José agora está, quando eles chegam, numa posição de mordomo, governante, administrador, gestor, seja qual for o termo, ele é um braço direito do faraó para gerenciar as economias egípcias naquele momento, e o Egito vai muito bem, o Egito tem reservas para alimentar a eles e as nações vizinhas, é uma época de comércio muito próspero para o Egito, e a família de José toda vai para lá e ficam lá. O tempo passa, José morre, a família morre, e aqueles que foram como uma grande família agora se tornaram numerosos, e eles têm o número de uma nação. O faraó está preocupado com isso, e ele tem receio do que está acontecendo, e ele diz, um dia, um faraó, um certo faraó, não é? E quando eu falo faraó, me refiro à posição, não especificamente a uma pessoa, mas à posição de liderança do Egito. Um certo faraó, então, diz, olha, vamos sacrificar
e vamos matar os bebês, e há uma matança generalizada. Moisés sobrevive no cestinho, no Nilo, acaba sendo criado como filho adotivo da filha, então, do faraó. E aí nós sabemos que ele fica indignado um dia quando vê o povo sofrendo, ele toma para si as dores, e com uma certa posição que ele tinha, um status que ele tinha, ele acaba matando o egípcio, a informação vaza, ele agora é um assassino, ele é um fugitivo, e ele foge. Os anos se passam, mais ou menos uns 40 anos, então ele está mais ou menos agora com uns 80 anos lá, e Deus aparece para ele numa sarça que se queima, mas não se queima, não se consome, e fala, volta para o Egito. Ele resiste um pouco, questiona, mas ele recebe de Deus o comissionamento, e ele vai com Arão, e ele retorna para o Egito, e ele vai ter com o faraó e diz, olha, Deus está mandando que você deixe o povo de Israel ir embora. Assistimos os filmes falando do Êxodo, não é? E certamente você conhece essa história, não só da Bíblia, mas de muitos filmes que você já deve ter assistido também. Vem a primeira praga, água que vira sangue, e nada acontece. Vem a outra praga, que são as rãs, nada acontece. E vem lá os piolhos, e vem as moscas, e vem a morte dos rebanhos, e vem as chagas, e vem uma praga após a outra, gafanhotos, 3 dias de escuridão completa, a 9ª praga. 3 dias de escuridão completa. E aí, Deus fala para Moisés, a 10ª praga, essa será definitiva. O faraó vai se dobrar e o povo vai sair. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E aí, naquela ocasião, através, então, de Moisés, conforme acabamos de ler nesse capítulo 12 de Êxodo, foi estabelecida a Páscoa. A palavra Páscoa significa, lá no seu texto original do hebraico, passar adiante, passar por cima. Então, este é o sentido da palavra. Por isso, a palavra Páscoa, Deus está dizendo, na casa em que houver o sangue do cordeirinho sacrificado, manchado nos umbrais da porta, eu vou passar adiante. Eu vou Páscoa, eu vou adiante. E o juízo da morte dos primogênitos não vai cair sobre aquela casa. Há quem entenda que esse ato de juízo de Deus também é um ato de vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Elaboramos o conceito de que vingança não é alguma coisa boa. De fato, a Bíblia diz que eu não devo vingar a mim mesmo quando me sinto ferido ou violado no meu direito, agredido ou injusto, porque a minha capacidade de exercer justiça está comprometida. A Bíblia até usa uma comparação indelicada, de certa forma, se a gente pensar do ponto de vista da nossa cultura hoje. Ele diz que é como um pano sujo de chão imundo. Nosso senso de justiça é um trapo imundo. Então, a nossa capacidade de juízo está comprometida. Isso não significa que a gente não tenha que ter advogados, juízes no nosso país, para julgar as causas, mas significa que a justiça perfeita vem de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz para a gente assim, confie a Deus a sua vingança. Deixe com Deus para que Ele faça a justiça devida. Nesse sentido, há quem diga que esse ato de Deus é um ato de juízo com o Egito, porque um dia, de um modo cruel e perverso, o Egito mandou que crianças israelitas fossem sacrificadas. O fato é que é um duro juízo que cai sobre todo o Egito. Agora, preste atenção, em toda a casa do Egito houve um morto, houve uma morte. Da casa mais simples e modesta, a casa mais próspera. Da casa ou dos cárceres ao palácio. Da casa do inculto à casa do culto. Da casa do povo que não tinha nada de nobre à casa do nobre faraó. Mas também na casa do israelita havia um morto. Na casa dos israelitas também havia um morto. Só que na casa do israelita, o morto não era o primogênito da família, era o cordeiro. O ato da 10ª praga é um ato de juízo e, ao mesmo tempo, um ato de graça da parte de Deus.
O que é o ato da graça? O ato de poupar uma casa de receber o juízo. Então, para aquela casa onde não há o cordeiro, para aquela casa em que o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais não está na porta, não está sinalizada, há um juízo de morte do primogênito. Mas na casa onde há o sangue de um cordeiro na porta, o juízo cai sobre o cordeiro. O cordeiro substitui o primogênito de cada uma daquelas casas. Para essas casas, é um ato de graça, porque eles são poupados da morte de seus primogênitos. Queridos, fica muito claro a gente perceber a relação que os evangelistas fazem, que a Bíblia no Novo Testamento faz com Jesus, mas eu quero examinar um pouco mais esse texto. Eu quero chamar sua atenção para algumas coisas que são tão preciosas nesse texto e que se aplicam a Jesus Cristo e ao Evangelho de Jesus e à mensagem da cruz. O texto começa nos ensinando que a Páscoa marca o início de uma nova etapa da história de Israel. É um novo capítulo. Através de Moisés, então, agora a nação vai se reunir como nação. Deixa de ser uma família. E agora ganha o status de uma nação. E o mês de Nissan é o mês, então, que inicia o ano, o calendário religioso de Israel. Israel tem hoje um outro calendário, um calendário civil, mas este é o calendário da nação. É como se eles celebrassem 7 de setembro, o dia da independência deles. O dia que eles dizem, nós não somos mais servos de ninguém, nós somos independentes. Como 7 de setembro a gente diz, nós somos independentes de Portugal. Assim é a Páscoa para o judeu. E esse é o início de uma nova história, de um novo capítulo, de uma caminhada rumo à terra de Canaã, terra prometida. Primeira relação que a gente pode fazer direto com o Evangelho de Jesus. Através de Jesus Cristo também é oferecida a possibilidade de uma nova vida a todo aquele que crê. Amém? Uma nova vida. Por isso Paulo diz na sua carta aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Algumas versões as mais antigas dizem, é uma nova criação. É uma nova criação. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E Nicodemos pergunta o que significa isso. Você está falando de reencarnação? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É reencarnação? Ele diz, não. O que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você já nasceu da carne. O que você precisa é nascer do Espírito. Você precisa de um nascimento espiritual. Quando a gente começa a ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente entende isso, que esse é o estado espiritual de todo o ser humano. Não importa o quanto ele esteja vivo do ponto de vista biológico, a Bíblia diz que ele está morto espiritualmente, porque ele está separado da vida que há em Deus por causa dos seus pecados. E então Jesus diz para mim, você tem que nascer espiritualmente, e é isso que a cruz possibilita para a gente, é isso que o sacrifício de Jesus oferece para mim, para você e a todas as pessoas, a possibilidade de um novo começo, de uma nova história, de uma nova vida. Redirecionada agora, livre, de uma caminhada em relação à eternidade, à vida eterna com o Senhor. Por isso se fala tanto em vida eterna, e por isso Jesus Cristo diz, eu vim para que vocês tenham vida e complete vida em abundância. Então, assim como a Páscoa marca o início do calendário judaico, aprenda isso. A fé em Cristo marca o início da vida cristã, marca o início de uma nova vida. Quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, quando eu reconheço que Ele morreu em meu lugar, isso representa um marco na nossa vida. Há até quem celebre, não é? O dia do seu aniversário, há quem sempre se recorde do dia do seu batismo. De fato, o batismo tem essa simbologia. Imergimos para dizer, está sepultado, morto, acabou. Mas quando sai da água, ele surge para uma nova vida, uma vida direcionada e dirigida pelos caminhos do Senhor. O texto diz que esse animal, cordeiro, tinha que ser separado lá no dia 10 daquele mês. Do dia 10 até o dia 14, ele seria examinado para ver se não há nenhum defeito, nada que possa comprometer, se houvesse identificação de alguma enfermidade, de alguma doença, de algum mal no cordeiro, ele tem que ser substituído por um outro. Então, há um tempo de exame do dia 10, por isso dia 10 ele é separado. Um cordeirinho de 1 ano, imagina, ele dentro da casa, o próximo, e as crianças israelitas, mesmo a família cuidando dele. A gente se apega muito fácil aos bichos, é do nosso coração, a gente se apega ao cachorro, a gato, a gente se apega ao nosso porquinho da Índia que está lá em casa, não é? Alguém já disse que provavelmente Deus permitiu que fosse um bezerrinho de 1 aninho, um cabritinho assim, bezerrinho não, um cabritozinho de 1 aninho, né?
para a família perceber, né, a preciosidade afetiva daquela vida que ia ser sacrificada, para que houvesse um envolvimento. Isso não está claro, é uma possibilidade dedutiva dessa relação, mas o fato que está claro é que ele seria examinado, ele precisa ser sem defeito. E ele seria, então, sacrificado no dia 14. E o texto diz que a família tinha que se reunir, e reunir todos da casa para compartilhar daquela ceia do cordeiro. Estava incluído como elemento adicional o pão sem fermento e as ervas amargas. Ervas amargas que lembrariam depois, na memória de Israel, o tempo amargo, melhor dizendo, da escravidão egípcia. O pão sem fermento, porque era a necessidade de se desfazer do paganismo, da idolatria, tão presente na cultura egípcia. Mas também por causa da pressa, porque se espera o pão fermentar, leva tempo. E a ideia de que algo seja feito de um modo pronto, decisivo e apressado. O fato é que esses elementos são compartilhados por família. Não é um cordeiro por casa, por pessoa, é um cordeiro por cada casa. Agora, há uma orientação interessante, diz que esse cordeiro, se não fosse suficiente para a família, tinha que se fazer o que com ele? Dividir, compartilhar, reunir os vizinhos mais próximos, dizer, vem para cá. Agora, você pode imaginar a situação do israelita? Se era um outro israelita com quem ele tinha um bom relacionamento, diz, olha, você sabe o que Moisés disse para a gente fazer e tal, e vocês têm aí o cordeiro? Não tem? Eu tenho. Vamos sentar juntos as nossas famílias nessa noite, vamos fazer juntos a ceia, porque é muito cordeiro para mim, é muito cordeiro para você, mas pode ser um bom cordeiro para nós dois, para as nossas famílias. Mas podia até não ser um israelita. Alguns não eram israelitas. De alguma forma, alguns acompanharam. Talvez houvesse relações de amizade com alguém que não fosse um israelita. E tinha que explicar isso para ele, né? Vamos fazer uma ceia juntos, porque essa noite não vai ser fácil para o Egito. Aqui uma segunda percepção que eu queria destacar com você, queridos, é que a mensagem do Evangelho, a vida de Jesus, a sua morte e crucificação e ressurreição, é uma mensagem que não pode ficar guardada às quatro paredes da nossa casa. Amém? Ela precisa ser dividida. Olha, preste atenção nisso. A salvação é individual, mas a vida cristã precisa ser compartilhada na comunidade. E, de algum modo, há uma coisa muito especial nessa percepção. É um cordeiro por cada casa. É mais uma referência à Bíblia que mostra que, de algum modo, Deus olha para a gente e nos vê em família. De fato, Paulo chega a dizer que a salvação que ele está promovendo faz a gente deixar de ser peregrino e forasteiro na terra e nos faz concidadão dos santos e membros da família de Deus. Mas é impressionante como a família, os vínculos de sangue são reconhecidos como preciosos no olhar das Escrituras. Deus cria uma família, o casal. Deus salva Noé e a sua família na arca. E é interessante, mencionamos isso pela manhã, nessa mesma palavra, quando Deus olha para Noé e diz que Noé era um homem justo, um homem bom, um homem decente, todo mundo está fazendo tudo errado, a maldade cresceu, mas Deus olha e diz, não é temente ao meu nome. Mas não fala da esposa de Noé, não fala da família de Noé nessa mesma forma. No entanto, quando Deus fala para Noé preparar a arca, manda preparar a arca para ele e é para a família dele. Quando Deus vai constituir uma nação, Ele escolhe a família de Abraão. Quando Deus se revela, Ele escolhe a família de José e Maria, constituído como família. Paulo, de fato, diz para o carcereiro, quando ele pergunta, quando ele é livre da prisão, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde para o carcereiro em Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo, serás você e sua casa. Então, olha aqui para mim, queridos. Isso dá um outro estudo, uma outra palestra. Mas deixa eu dizer para você, a salvação de Deus tem intenção de alcançar você e toda a sua casa. De algum modo, Deus tem abençoado a sua família, se você é crente em Jesus, fiel ao Senhor, buscando a direção dEle para a tua vida, através da sua fidelidade. É nessa direção que, de alguma forma, Paulo fala do casamento de uma mulher que é cristã com um homem que não é cristão e segue os mesmos princípios. Paulo diz que aquele casamento é santificado por causa da mulher cristã. Ele diz que o marido, que não é cristão, que pode ter uma conduta pagã, é santificado pela esposa que é cristã.
há uma intenção de Deus de que a experiência da minha salvação e da sua salvação, a experiência de reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, alcance todos da nossa casa, mas não só todos da nossa casa, mas alcance os vizinhos mais próximos. Não podemos permitir que, de alguma forma, a experiência de Jesus fique restrita à nossa vida. Há uma convocação das Escrituras, há uma convocação não apenas aqui representada na Páscoa, mas nas palavras de Jesus em Mateus 28, quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, façam discípulos de todas as nações. Queridos, ele não perguntou se a gente leva jeito para isso, ele não perguntou o quanto eu sou tímido ou não, e o quanto eu sou habilidoso ou não, e ele não está dizendo que eu tenho apenas que falar, mas que eu tenho certamente que viver com essa preocupação singela e urgente em meu coração, de apresentar, seja pelo meu exemplo de vida, seja pelos meus atos de misericórdia e bondade, seja porque eu estou falando mesmo, literalmente, talvez num gesto singelo, de convidar alguém para vir à igreja, mas de algum modo eu e você precisamos estar envolvidos com o anúncio de Jesus Cristo neste mundo. Os nossos vizinhos precisam conhecer Jesus, precisam sentar à mesa do Cordeiro, precisam desfrutar do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, amém? Eu não posso viver a minha vida cristã pensando que Jesus Cristo veio só para mim, mas nada, está tudo bem. Eu não posso me dar por satisfeito se eu olho para minha esposa, minha esposa é crente em Jesus, uma mulher de Deus. Aí eu olho para os meus filhos e digo, eles são uma bênção, são homens de Deus, rapazes de Deus, meninos de Deus, estão crescendo. A Bíblia diz, está bom, Natan, que bom, a família está sendo abençoada. Mas aí ele diz assim, agora abra a porta e olha para o teu vizinho, porque o Cordeiro é muito só para você e sua família. Ele não é suficiente para nenhum de nós, ele precisa alcançar os nossos vizinhos, vizinho de carteira na faculdade, no cursinho, vizinho de mesa no nosso local de trabalho, vizinho literalmente da porta onde nós moramos, da casa que nós moramos. Como é que eu e você podemos, às vezes, viver tantos dias, meses, às vezes um ano inteiro, sem olhar para os nossos vizinhos com compaixão e graça? Não significa que a gente deva exercer o juízo, mas a Bíblia diz que a gente precisa compartilhar a fé, amém? Dizer, olha, a Semana Santa está aí, eu sei que você vai comprar ovos de chocolate, não é? E vai estar com as pessoas, que legal, mas há algo mais nessa semana, eu quero que você entenda sobre Jesus Cristo. Dá um livro, presenteia com um CD, mas faça alguma coisa nessa semana, faça alguma coisa neste mês. Talvez leve um informativo da igreja e faça apenas o convite. Diga para ele, nós vamos fazer uma coisa estranha lá na igreja, e eu sei que isso é meio complicado, mas às 6h30 nós vamos fazer um culto. E eu estou aqui para te convidar para as 6h30. Ele diz, mas no sábado eu vou para a noitada, então melhor ainda, já pode emendar, não tem problema. A gente precisa fazer alguma coisa para dividir o Cordeiro com a nossa família, com os nossos vizinhos. Há um chamado da Páscoa, há um chamado de Jesus para que se faça isso. Um pouco mais à frente, a gente entende que o Cordeiro era sem defeito. Pedro diz que ele era sem defeito. E ele foi examinado por 4 dias. E olha aqui que interessante. Alguns estudiosos, no esforço de relacionar de maneira muito mais clara e hábil o texto da Páscoa com a Semana Santa, eles concluem que Jesus chega em Jerusalém, talvez domingo, talvez no início, da semana de fato, mas ele tem uma semana antes da Páscoa. E o que acontece durante esse período? Ele prega, ele ensina, ele vai ao templo, e as autoridades estão conspirando contra ele, mas eles estão com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eles não conseguem nenhuma acusação legítima contra Jesus. De fato, uma das autoridades chega a dizer assim, nunca vimos um homem que fale e ensine com tal autoridade. Ainda assim, eles conspiram, e por isso eles precisam de alguém que possa trair e possa entregar Jesus. E eles acusam Jesus de blasfêmia, e acusam Jesus de conspirar contra Roma. E o levam a Pilatos. E Pilatos faz a descrição final do tipo de gente, do tipo de homem, do tipo de caráter que Jesus revela. É Pilatos quem diz, de modo oficial e público, no julgamento de Jesus, não vejo nesse homem culpa alguma. Essa é uma declaração simbólica. É como se estivesse patenteado pela história a afirmação de que Jesus é um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele pode ser sacrificado, porque ele é sem mancha, sem mácula
e é sem pecado. E quem afirma isso? Roma. As autoridades também, de alguma forma, quando ficam assombrados com quem Jesus é. Mas Roma diz isso. Pilatos tem que lavar as mãos e dizer, estou inocente do sangue, estou limpo do sangue deste justo, deste inocente. Olha o que Pilatos está dizendo. Diz uma tradição religiosa que ele morre com uma espécie de noia, né, de paranoia, de neura, lavando as mãos. Tenho assistido alguns filmes, observe esse detalhe. Agora, recentemente, assistimos lá em casa essa semana um filme da ressurreição. Eu vou trazer uma lista, abre parênteses aqui, comercial. Vou trazer uma lista de sugestões de filmes para vocês. Ok? É uma boa época para assistir filmes de Jesus, da Paixão de Cristo. Mas, neste filme, há um detalhe singelo. Pôncio Pilatos, está lá tomando seu banho, conversando com um oficial romano. E o que ele está fazendo o tempo todo? Lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos. Porque ele reconheceu que Jesus era sem mácula, sem culpa. O Cordeiro Jesus foi reconhecido durante aqueles dias, até que então, naquele dia, na sexta-feira, na quinta-feira, ele é traído. Ele institui a ceia. A Bíblia diz que ele tem a intenção de celebrar a Páscoa, pede aos discípulos que preparem a Páscoa, e ele dá um outro significado à Páscoa, ressignifica o pão e o cálice ali, e ele estabelece o memorial da ceia. Mas ele é preso, depois de lá no Getsemane, é no julgamento apressado, sentenciado, açoitado, ferido, e aí levado para a crucificação. A Bíblia diz que mais ou menos no horário das 3 horas, terminando a tarde, ele é crucificado. E há uma relação interessante porque a Bíblia descreve os horários. No mesmo horário, gente, olha aqui para mim, no mesmo horário em que no templo os sacerdotes estão sacrificando cordeiros de Páscoa, examinando para ver se não tem defeito, e sacrificando cordeiros de Páscoa, Jesus está na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa significa que a graça de Deus está disponível para qualquer um de nós. O que livrou a casa dos israelitas do juízo? Não foi a justiça de quem estava dentro da casa. Não foi a retidão de quem estava dentro da casa. Não foram os anos de serviço de quem estava dentro da casa. Não foi o número de vezes em que aquelas famílias se reuniram para orar a Deus e clamar pela libertação do Egito. Quero relembrar aqui a você que Deus vai ao Egito por meio de Moisés, porque ele ouviu e viu o clamor do povo. Quando ele chama Moisés na sarça ardente, ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo e vi o seu sofrimento. Então Deus ouve a oração e Deus vê os motivos das nossas orações ou o motivo da nossa oração. Deus nos enxerga, irmãos, não só nos vê, não só nos escuta, perdão, mas Deus nos enxerga. Aquele cordeiro foi sacrificado. Lá de fora foi pintado com o sangue dele como uma tinta, os umbrais da porta. E por causa do sangue do cordeiro, lá de fora da casa, a casa foi poupada. O que é a Páscoa? O início de uma nova vida para Israel, de um novo tempo para Israel. A libertação da opressão egípcia e o início de uma caminhada nova para uma nova vida em Canaã. O que é a morte de Jesus? A libertação humana do pecado. O juízo de Deus que cai sobre Jesus Cristo. E agora, por causa do sangue de Jesus, eu e você podemos afirmar que nós temos a certeza da salvação da vida eterna. E isso não depende de mim. Não tem a ver com a minha história, se meu pai e minha mãe eram tementes a Deus ou não. Vai para além disso, não tem a ver se eu sou perfeito ou se eu consigo agir de maneira correta todo o tempo ou não. Porque, de fato, não consigo. Mas tem a ver com o que Jesus fez por nós. Por isso é graça. Mas não se esqueça, é juízo. O juízo que deveria cair sobre mim, o juízo que deveria cair sobre você e sobre todos nós, caiu sobre Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário.
Quando o cordeiro está lá no templo sendo sacrificado, o cordeiro de Páscoa, lá pelos sacerdotes, lá na cruz do Calvário, o nosso cordeiro, Jesus, está declarando, está consumado. A obra está completada. Queridos, eu quero convidar os músicos para subirem já aqui. E eu quero convidar você para compreender, através dessa palavra nessa noite, as possibilidades que estão oferecidas para cada um de nós, de uma vida nova, de uma vida mais plena, de uma vida livre. Alguns de nós temos olhado para nosso ciclo familiar e temos dito, olha, não tem jeito. Talvez alguns de nós estejamos olhando para as nossas famílias e pensando assim, nossa, será que tem jeito? Será que esse casamento tem solução? Será que esse meu filho, essa minha filha, será que o meu pai ou minha mãe? A Páscoa de Cristo, ou a morte de Cristo, diz, sim, é possível. Ah, mas ele é muito assim, ela é muito daquele jeito. Ou eu não tenho habilidades. Não é por você, não é por suas habilidades. É por causa do sangue de Jesus. Ah, pastor, eu não sei como convencer o meu vizinho. Você não tem que convencer o seu vizinho, você tem que convidar o seu vizinho. Você parou para pensar sobre isso? Que as pessoas não são apresentadas a Cristo porque nós temos argumentos inteligentes. Houve uma época que eu pensei que as pessoas vinham a Cristo porque eu era bem persuasivo. E eu então ficava preocupado em dar respostas para as perguntas difíceis. Eu lia livros sobre como explicar a veracidade dos acontecimentos e histórias da Bíblia. E eu conseguia, em algumas conversas que eu tinha, desconstruir argumentos. Era bom de argumentar com aquelas referências, histórias que eu colecionei durante muito tempo. Mas sabe o que a experiência me mostrou? É que, no fundo, isso não fazia diferença para muitos que eu apresentei. Porque, na verdade, muito dos argumentos contra a fé cristã não brotam de uma consciência honesta em busca da verdade, mas de uma resistência pelo orgulho, pela vaidade, pelo medo, talvez até, à verdade que, de alguma forma, clama dentro de cada um de nós. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu vi gente chegar para Jesus Cristo e depois me abraçar na minha caminhada cristã, como pastor e crente em Jesus, e agradecer a mim por, de alguma forma, ter sido um instrumento de Deus para que ela pudesse conhecer Jesus Cristo. E adivinhe só, eu não fazia a mínima ideia que eu tinha feito alguma coisa que pudesse ter contribuído para aquilo. Para que um colega da faculdade dissesse, olha, eu vim aqui na tua igreja, quero levantar minha mão aqui porque eu me converti, você tem muito a ver com isso. Você fala, como assim? A gente só colou junto na prova? Como assim? Ah, foi a cola que eu passei para você? Não, eu não sei. A verdade que eu quero dizer é o seguinte, é que sim, a gente pode apresentar, a gente pode argumentar, a gente deve falar, mas o que na verdade a gente precisa fazer com os nossos amados e queridos é um convite. É o convite para que elas confiem em Deus, no amor de Deus e possam conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para que elas possam conhecer a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem a ver com perfeição, tem a ver com Jesus. Quando o anjo da morte passa, as pessoas dentro da casa foram poupadas, não por causa da justiça de quem estava dentro da casa, gente. Não tinha a ver com quem estava dentro da casa. Tinha a ver com quem estava do lado de fora, o sinal do sangue do Cordeiro nos umbrais. Por isso é graça. Eles não conquistaram aquilo com méritos. Deus os poupou pela graça. Não é diferente comigo, com você aqui hoje, nem com as pessoas que você conhece. O Evangelho traz para nós a possibilidade de um novo começo, de uma nova vida, de vencer tudo aquilo que oprime a nossa história, a nossa existência. Mas há algo que a gente precisa fazer, para a gente se apropriar da salvação, da vida eterna. A gente precisa crer, amém? Deixa eu tentar explicar isso para você nessa palavra final. O que o israelita tinha que fazer na Páscoa naquele dia? Crer que Moisés estava dizendo a verdade da parte de Deus.
Veja, não bastava ter o cordeiro, preste atenção nisto. Não bastava ter um cordeiro dentro de casa. Não bastava sacrificar o cordeiro dentro de casa. Não bastava comer o pão sem fermento e a erva amarga. O que era preciso fazer? Com o sangue do cordeiro? Ir lá do lado de fora da casa. Pegar um pincel, o sangue do cordeiro e marcar as portas. A Bíblia diz que ele passa, diz, a casa em que eu vir o sinal. Não é a casa onde tem erva amarga. Não é a casa que tem pão sem fermento. Não é a casa em que todo mundo está contente de fazendo tudo direitinho. Não é a casa em que tem um cordeirinho lá dentro. Não é a casa que ouviu falar de Moisés. Não é a casa que se identifica como israelita. Por isso mesmo o egípcio que entrou naquela noite na casa de um israelita, onde havia a marca do sangue nas portas, foi poupado. Porque não tem a ver com a justiça deles, mas tem a ver com a marca do sangue do cordeiro. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, com a sua justiça, com a sua perfeição, com a minha, mas tem a ver com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso nós podemos nos erguer para olhar a vida com esperança. Por isso nós podemos lidar com as circunstâncias limitadoras da nossa caminhada na história humana, os problemas, as lutas, as enfermidades, os conflitos, as tensões, as crises. E dizer, é possível que isso mude, é possível ser diferente, é possível que uma intervenção de Deus altere esse fato. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia, porque nós não celebramos Páscoa, né? Então a gente não come pão sem fermento. Nem vamos tomar erva amarga no dia 21 aqui pela manhã. A gente vai fazer uma ceia juntos aqui. E há, entre a Páscoa e a Semana Santa, o elemento comum que é o cordeiro. E quando Jesus estabelece a ceia na noite de Páscoa, né, da quinta-feira pelo menos, ele também dá a mesma recomendação que Moisés deu a Israel sobre a Páscoa. Moisés disse para Israel, façam essa celebração de Páscoa como memorial. Jesus disse aos apóstolos, façam da ceia um memorial. Mas há um detalhe importante. As ervas amargas lembrariam a escravidão no Egito. O pão sem fermento, que eles deveriam deixar para trás os deuses egípcios e o pecado, e serem prontos em responder. Por isso estavam todos arrumados, né? Prontos, decisão, expectativa de esperança e fé, confiança no sangue do Cordeiro. Mas o memorial judaico da Páscoa faz referência a uma história passada. Mas de algum modo, quando Jesus estabelece a ceia, ele aponta para o futuro. Se a Páscoa aponta para o passado com a erva amarga, a ceia aponta para o futuro, porque Paulo diz, celebre a ceia até que ele venha. Um dia Jesus volta. Ele não ficou preso à sepultura. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele levantou da sepultura no domingo pela manhã. As mulheres foram para lá para ungir um corpo de um morto e se encontraram com o Senhor da vida. A Páscoa aponta para o passado, para o que foi. Mas a ceia aponta para o futuro e diz o que será. A gloriosa manifestação da vinda de Jesus. O meu corpo, o seu corpo glorificado. A vida em ordem. E a felicidade invadindo como jamais fomos capazes de experimentá-lo na vulgaridade desta vida. Essa canção fala disso. Celebra essa ressurreição. Vamos cantá-la. E a gente ora depois dela. Eu quero que você pense sobre isso. Em nome de Jesus. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar.
prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me ama, eu sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Deus invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois
pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, onde o nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Livro de Apocalipse, livro da revelação das últimas coisas. João, na ilha de Patmos, tem a visão do livro de Apocalipse. E lá ele diz assim, que ele vê Deus, vê o trono do Senhor. E ele diz, eu vejo um cordeiro que está vivo, como se fosse morto, mas está vivo. Esse cordeiro é o nosso cordeiro pascual, Jesus de Nazaré. Por isso, no domingo da ressurreição, a gente não vai nem comer erva amarga, nem tomar pão sem fermento. Nem vamos precisar fazer um assado aqui de cordeiro. Mas a gente vai celebrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você. Que as possibilidades de Deus estão abertas para a nossa vida. Que uma nova vida é possível. Que a libertação é possível, que a nossa casa, toda a nossa casa pode ser alcançada pelo Evangelho, e que essa presença de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família, pode transbordar sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos amigos, sobre os nossos conhecidos. E agora, quando de vez em quando a gente tropeçar, cair, pecar, ou mesmo quando a gente, lembrar do nosso passado e dos nossos erros, ao olharmos para a cruz, a gente vai ser redirecionado no nosso foco, a olhar a gloriosa revelação de Deus. O futuro que está por vir é glorioso. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Enquanto os instrumentos tocam, eu quero dar mais um minuto de oração silenciosa, individual, para você, para nós. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor e agradecesse a Deus por Jesus Cristo. E louvasse em oração a Ele pelo amor dEle por você. Ele deu Jesus por você. Ele o ama, Ele a ama profundamente. Ele não só escuta a sua oração, Ele vê os seus desafios. E Ele venceu a morte por você e por mim. Ele quer dirigir os seus passos. Ele quer conduzir você em triunfo. Ele quer conduzir em santidade de vida. Ele quer guiar você nos seus caminhos. Ele quer alcançar você e toda a tua casa. A tua felicidade está na agenda de Deus, anotado com o sangue de Jesus. Ele quer conduzir você numa vida mais plena e feliz. E que a eternidade está sendo preparada para você e para mim. O que você precisamos fazer é tomar posse disso pela fé. É reconhecer o sangue do Cordeiro. Ore ao Senhor. Você lembra de alguém? Ore ao Senhor por essa pessoa. Alguém que você acha que precisa da graça de Jesus, da experiência do amor de Deus sobre ele e sobre ela. Ore por essa pessoa. Mencione o nome dela diante do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. E eu não sei
Eu desconheço se há alguém aqui nessa noite entre nós que ainda não teve uma experiência de dar esse passo de fé e dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. Não posso julgar ninguém, não sou juiz de ninguém, mas levanto a possibilidade que se existe alguém entre nós assim, hoje você pode mudar a sua história então. E algo simples, você pode simplesmente em mente e no coração dizer: Jesus Cristo, eu te recebo na minha vida. Jesus Cristo, assim como o Cordeiro da Páscoa dos judeus foi sacrificado, eu creio que o Senhor se deu por mim. Eu creio que lá na cruz o juízo de todo o mal caiu sobre você. E eu quero na minha vida a sua presença. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego as minhas decisões ao Senhor. Eu entrego as minhas escolhas para o Senhor. Vem, Jesus, habitar em mim e dirigir os meus caminhos. Se você ora assim, se você orou assim, você está tomando a decisão de entrar para dentro da casa onde tem a marca do sangue na porta. E a Bíblia diz que sim, Jesus é a porta. Jesus é a porta. Senhor Pai amado, obrigado por teu Filho Jesus, a quem o Senhor enviaste, a semelhança do rito da Páscoa judaica. Tu nos deste Jesus como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, perfeito, um cordeirinho, que submeteu a crueldade humana, ao abandono, à traição, à perseguição, à injúria, à calúnia, à blasfêmia, à ofensa, ao julgamento injusto. Jesus que sofreu o direito que lhe foi violado, que sofreu no corpo, na carne, a ferida do açoite, a coroa de espinho, os cravos que prenderam suas mãos e seus pés ao madeiro da cruz, a dor física, a dor na alma que foi infligida de toda a humanidade, mas que também levou sobre si, no plano espiritual, o pecado de todos nós, a maldade de todos nós. E o Senhor, em amor, determinou, em acordo com Ele, que de um modo voluntário a si mesmo se entregou, que toda a ira e justiça contra a maldade do coração da humanidade caísse sobre Jesus, para que no derramar do seu sangue, Senhor, nos fosse oferecida a possibilidade da libertação do pecado e uma nova vida. Hoje aqui nessa noite nós celebramos já este momento no culto. E nós te agradecemos então por Jesus Cristo. E rogamos, abençoe, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas. Abençoe, ó Deus, a nossa convivência, marido, mulher, pais e filhos, irmãos na mesma casa. Abençoe a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos parentes. Avô, avó, tio, genro, nora, sogro, sogra. Abençoa a convivência entre os amigos. E nós rogamos ao Senhor, salva a nossa casa, salva os nossos amigos, Senhor. Alcança a graça da salvação, Jesus. Ah, Deus, faz-nos trilhar os caminhos retos da Tua vontade. Nós entregamos a Ti as nossas decisões, nós entregamos a Ti as nossas escolhas, nós entregamos a Ti o governo da nossa vida, para que o Senhor nos guie ao futuro glorioso, da vida abundante, da vida plena e eterna com o Senhor. O nosso coração, de um modo especial, a partir desta noite, se enche dessa expectativa e dessa esperança inabalável da glória da segunda vinda, do retorno de Jesus Cristo e da vida eterna. Despede-nos, ó Deus, deste ambiente de comunhão e adoração com a Tua paz. Livra-nos do mal. Dá-nos vitória ao longo da nossa semana, quanto aos assuntos que temos para tratar em nossas agendas, ó Deus. E dá-nos a oportunidade de convidar a todos para conhecer a Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em nome dele nós oramos e bendizemos esta noite. Amém. Aleluia. Convido você a
de um gesto gentil, abraçar alguém que você conhece, na sua casa nessa noite, dizer, ó, estamos juntos na mesma caminhada. Um amigo, um conhecido, um convidado, um visitante, alguém que está próximo de você, e dizer para ele, dizer para ela, estamos juntos nessa caminhada. Vamos abraçar uns aos outros. Deus abençoe ricamente a sua vida. Uma boa semana, vá em paz. Veja se tem algum convidado aí sem ser cumprimentado. Dá uma olhada para o lado. Pessoal da recepção. Dá lá um abraço, deixa ninguém sair sem um cumprimento carinhoso. Kika, dá um abraço aí, Kika. Todo mundo, isso.